Bem, para fazer o cabelo, eu vou usar essa lã aqui, tá bom? Polar. Ela é uma lã grossa, não precisa ser essa daqui, eu nem sei se ela ainda tem, né? Porque às vezes como é uma lã de inverno, às vezes sai de linha. Mas qualquer lã que seja grossa, pode ser uma lã mais fina também. Porém, daí serão mais voltas que a gente vai ter que dar, tá bom? Então, vamos medir aqui mais ou menos a circunferência da cabeça, para a gente ter ideia, do comprimento que nós vamos ter que ter aqui, tá bom? Então, eu vou pegar desde aqui de baixo até aqui em cima. Esse é só o primeiro, tá bom? Depois eu vou querer fazer um rabo de cavalo aqui, certo? Então, ela vai ter que ter mais ou menos esse comprimento aqui. Então, deixa eu Eles vão ter que ter, no mínimo, então, 50 centímetros, tá? Eu vou já cortar essa daqui. Essa aqui é uma base, ó, uma régua, né, de 50 centímetros. Então, eu vou dar aqui várias voltas, tá? Ao final, eu vou especificar para vocês quantas voltas, quantos fios a gente vai usar com essa lã. Mas isso vai poder variar com a lã que você está usando, tá bom? Para ficar bem cheinho, bem preenchido aqui. Então, eu vou dar algumas voltas aqui e volto para falar com vocês. Bem, aqui a princípio eu dei 30 voltas, tá bom? Então, eu já vou cortar aqui na parte de baixo, só apenas por enquanto, tá bom? Então, eu tenho aqui, por enquanto, 30 fios que eu vou colocar ali na cabecinha e vou ainda decidir se eu vou colocar ele inteiro assim ou se eu vou cortar ainda mais uma vez. Ó, tá bem compridão, tá vendo? Então, eu vou pegar só um a princípio aqui, porque eu preciso de um mais longo, tá? Vou pôr aqui na cabecinha dela e vou pôr alguns alfinetes, só para segurar. E aqui embaixo. Eu já vou dar um nozinho, tá bom? Na parte de trás. Pôr alfinete aqui também, certo? Então, ó, feito isso, agora eu vou pegar. Perdão que eu bati aqui, gente. Balançou tudo aí, né? Desculpa. Eu vou pegar um fio desse aqui, eu vou cortar ele no meio. Então, nós vamos ter 60 fios, tá? Porque se eu colocar ele grandão assim, ele vai ficar muito longo. Então, nós vamos ter, eu vou cortar todos esses aqui no meio, né? Aqui, ó. Eu vou cortar na metade de novo. Então, nós vamos ter aqui 60 fios, certo? De 50 centímetros cada um. Vamos trocar aqui, botar a bonequinha pra cá e os cabelos pra lá. E nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar um fiozinho, as duas pontinhas tá ali, e aqui faz uma argolinha, tá vendo? E aí eu vou encaixar ele aqui por baixo, tá? Vou abrir essa argolinha, vou pegar esse cabelinho, vou passar aqui e vou puxar, certo? Ó, ele vai ficar assim. Aí eu vou fazer todas do mesmo jeito. Se você passar a argolinha por baixo, por cima aqui, ó, ele vai ficar com essa ondulaçãozinha para frente. Mas eu vou preferir que ela fique lá para trás. Então, toda vez eu vou vir aqui por baixo, ó.
para que ela fique sempre do mesmo lado, isso que é importante, tá bom? E eu vou fazer isso em todo o entorno desse fio aqui que tá amarradinho, tá bom? Então, eu vou vir sempre na mesma direção. E aí isso vai variar, certo? Dependendo da espessura da sua lã, pode ser que você use mais fios ou menos, tá? Se for uma lã mais fina, você vai ter que pôr mais fios aqui. Se for uma lã grossa como essa, você vai usar uma quantidade um pouco menor, tá bom? Então, eu vou fazer isso em torno de toda a cabeça dela, e tudo, tá? Vou, vou fazendo aqui, mas eu vou acelerar o vídeo, certo? E vocês vão acompanhando. Então, aqui eu já tô quase terminando toda a circunferência, tá bom? Outras coisas que você pode fazer aqui também, se você quiser, você também pode pintar essa parte interna aqui, ó, porque nós vamos fechar o cabelo assim, tá? Ó, nós vamos fechar o cabelo assim. Então, quando se a criança vir abrir aqui, ela vai ver a cabecinha da boneca, certo? Então, se você quiser pintar esta parte da cabeça com a cor da lã do cabelo, também pode, tá bom? Mas aí você vai ter que pintar, esperar, a toda a tinta secar, né, para depois você fazer a costura aqui do cabelo, tá bom? Mas é possível você fazer isso também. Eu não eu não faço nas peças que eu tenho aqui, né, nenhuma delas eu fiz isso, tá bom? Bem, já agora fiz aqui toda a volta, tá? Eu vim com o cordão aqui de baixo bem pertinho, fechando mais aqui a abertura do rosto, não deixando tão aberto, tá bom? Tá vendo, ó? Eu cobri praticamente a costura lateral, ficou aqui só 1,5 cm da costura lateral, à mostra, tá bom? Isso vai deixar o rostinho dela bem meigo também. Então, ó, completei tudo. E o que eu vou fazer agora? Com esse fio aqui, que também é um fio 100% poliamida, tá bom? Mais ou menos na mesma cor aqui que a nossa lã. E pode ser também um outro tipo de fio, tá bom? Se você quiser usar um fio de algodão, também pode, tá? Então, agora eu vou costurar essa parte aqui na cabeça da boneca, tá bom? Com pontos atrás, né?
Eu vou dando pontinhos pequenos e um espaçozinho aqui, para que essa parte fique bem presa na cabecinha da boneca, tá bom? Então, nós vamos fazendo essa costura em toda a volta desse fio aqui. É melhor, eu prefiro costurar do que colar, porque vai ficar bem mais preso, né? A gente tem mais segurança de que esse cabelinho não vai soltar daqui. Caso a criança venha, né, a segurar ali pela Maria Chiquinha da bonequinha, né? Tudo vai ficar bem presinho aqui. Então, eu vou costurar aqui toda essa parte. E você pode também, depois que você fizer uma volta, você dá mais uma também, que assim o ponto vai ficar mais juntinho um do outro, tá bom? Eu já vou tirando os alfinetes da parte onde eu já costurei. E eu usei 40 fios de lã aqui nesse cabelo, tá? Então, eu vou colocar ali assim que começar, né, na descrição também do vídeo, a quantidade de fios que eu usei. Então, se foram 40 fios, poderia ter sido dado ali 20 voltas naquela base de 50 centímetros, tá bom? Mas como eu já comentei antes, isso vai variar também com a espessura, né? A grossura da lã que você for utilizar aqui nessa boneca. Aqueles fios mesclados também ficam bonitos aqui. Eu me lembro que da outra vez que eu fiz essa bonequinha, né, ali como na foto, eu usei um outro tom. É bem gostoso. É um trabalho que a gente vai fazendo e vai produzindo, né? Acalma, eu penso sempre que acalma o coração da gente, pontinho por pontinho. Já tô quase chegando ali aonde eu iniciei, que foi na lateral, né? E aí, eu vou dar mais uma volta. Vou dar uma puxadinha, né? Só pra ver a distância que ficaram, né? Os pontos. Pra ver se ficaram bem próximos. Ó, tá bem próximo, tá vendo? Então, mesmo que puxe, vai ficar bem preso. Eu vou dar mais uma voltinha aqui, mais uns pontinhos. Pra ter certeza que vai ficar tudo bem preso, tá bom? Aí, aqui eu acho que eu vou acelerar, tá? O vídeo, porque vocês já viram eu fazer isso daqui. Então, eu vou terminar essa voltinha ali e volto aqui pra gente prender o cabelo junto. Pronto, já dei mais uma volta, já terminei ali, arrematei, né, a costura. E agora, eu vou juntar aqui bem esse cabelinho pra gente poder fazer a amarração, tá bom? Então, eu venho aqui ajeitando ele com os dedos mesmo, deixando bem esticadinho. Vamos virar aqui ela de bruços. Pode usar também um pente, né, se vocês quiserem, com as cerdas bem largas, né? Deixando tudo bem esticadinho. E quase aqui no topinho mesmo da cabeça, certo? Eu já deixei um fio solto aqui.
E eu vou pôr ele aqui e eu vou dar 2 voltas, tá bom? Então, eu dei uma e vou dar mais uma. Pronto, que assim ele fica enlaçado ali. Aí, aqui eu vou dar 2 voltinhas, vou amarrar com força. E agora, vou dar 1, 2, 3 nozinhos, tá bom? Pronto. Essa parte compridinha aqui é aquele primeiro, ó. E eu só vou, então, aparar. Aqui uma pontinha ou outra que às vezes, né, a gente coloca, fica um pouquinho mais comprido. Certo? E pronto. Nosso cabelinho já está pronto, certo? Agora, na próxima aula, nós vamos fazer o rostinho da nossa boneca. Bom, então aqui eu coloquei 2 alfinetes da mesma cor, tá? Ó. E como que eu fiz isso? Eu dividi aqui o rostinho dela mais ou menos no meio, certo? E aqui também no meio. Só que eu coloquei mais alto, tá vendo? Numa linha mais alta, que aqui seria onde seria o narizinho imaginário, né? Aqui pra baixo a boquinha e os olhinhos nessa parte mais alta, tá bom? E deixei aqui mais ou menos 1 centímetro entre eles, tá? Mas você pode pôr mais espaçado, se você quiser, não tem problema, tá bom? Agora eu vou pegar ali o pinta-bolinha pra gente fazer os pontinhos dos olhos. Então, eu já peguei aqui a minha tinta de tecido preta, tá bom? Pinta-bolinha, eu vou usar esse maiorzinho aqui, é o 555/2, tá bom? Eu vou usar a ponta número 5, que não é a menorzinha desse daqui. Eu fiz uma trouxinha com enchimento do cotton mesmo, daqueles retalhinhos que sobram, tá bom? E vou usar um blush aqui de loja baratinha assim mesmo, tá bom? Então, eu vou tirar aqui os alfinetes e ele fica uma marquinha. Deixa eu ver se dá pra ver aqui no vídeo. Ele fica uma marcaçãozinha ali, né? E aí, então, eu vou virar aqui a minha tinta. Já tá aqui. E como eu vou fazer? Eu venho aqui, apoio o meu pinta-bolinha. A minha mão, ela treme, né? Então, eu apoio a minha mão aqui na bonequinha, no rostinho. E eu venho aqui com o pinta-bolinha e deposito a tinta. Vou lá de novo, pego mais um pouquinho, venho aqui no outro buraquinho e deposito. Vejo se eles ficaram no mesmo tamanho. E ficaram. Já vou fechar essa tinta aqui para não fazer nenhuma sujeira. Não sei vocês, mas às vezes a gente faz sujeira sem querer, né? Então, vou pegar aqui um pouquinho mais do rosa do meu... Ó, sujei aqui. Aí, eu venho aqui e espalho na minha mão, no antebraço aqui. Misturando, né, meio as cores. Você pode fazer com tinta também, se você quiser, tá bom? Mas aí tem que tirar bem o excesso da tinta. E aí, eu dou batidinhas aqui, ó, nas bochechinhas dela. De um lado e do outro. Se você quiser fazer boquinha, pode fazer também, tá bom? Bordada. Mas essa eu vou manter nessa original, que foi a primeira que eu tinha feito antes, né? Conforme está ali no molde. Quem sabe eu vou fazer um outro penteado ali depois, aí eu posso mudar e fazer um rostinho bordado, tá bom? Então, a nossa bonequinha, o corpinho já tá pronto, o seu rostinho também já está pronto. Nós vamos passar agora para a próxima aula, que será a aula da roupa. Então, até a próxima!